Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu estava aqui, na empresa aqui e tal, trabalho aqui para o Fabrício, tal, sofri um acidente, caí, quebrei a perna, peguei meu atestado de 30 dias, né? Como é que eu vou dar? Eu já fiz meu cadastro, já tenho minha senha no meu INSS. Isso. Como é que eu entro no INSS para fazer essa senha? Então já vamos voltar aqui pro slide. Coloca pra gente, por favor. Hoje quem está aqui nos ajudando é a Tainá. Digo-se de passagem, que é muito mais bonito que o Eduardo. Então aqui nós vamos... Aqui temos os slides para fazer como fazer o requerimento de auxílio-doença no meu INSS, análise documental, certo? Que é esse que a gente falou, que é sem a perícia presencial. Sim. E aí, como é que ele faz? Então agora? vamos ver aqui. Eu já estou logada no meu INSS igual eu ensinei que na vocês primeira a entrarem. parte já ensinou, eu já entrei, já botei meu CPF, botei a senha. Onde é que ele tem que ir agora? Então, ele está aqui na página inicial. Então, ele vai pedir benefício por incapacidade. Marquei aqui, certo? Então, eu vou clicar aqui e ele vai me vir para essa tela. Aqui ele vai te passar os benefícios que você já requereu alguma vez na vida, né? Então, aqui essa pessoa já teve um requerimento anterior, mas não é isso que a gente quer ver. A gente quer um novo requerimento. Então, eu venho aqui, novo requerimento. E aí, eu vou ter as opções aqui para dentro dos benefícios por incapacidade, o que eu quero agendar. Doutora, dá para explicar um item por item aí? Então, vamos lá. Esse primeiro aqui é o análise documental, vou pular ele, que é o que a gente vai fazer, certo? Aqui, a perícia de prorrogação e transformação de espécie é quando eu já estou recebendo benefício. Então, eu estou recebendo um auxílio-doença. Não melhorei. Não melhorei. Então, vamos supor, meu auxílio-doença vai até dia 30 agora. Qual que é o meu prazo para agendar? Isso, perícia presencial, tá? Não serve para análise documental. Análise documental não permite prorrogação. Mas na perícia presencial do auxílio-doença, Ou seja, você ia na frente do médico, do perito. Então, eu tenho um benefício que vai até dia 30. Então, novamente o prazo de 15 dias. 15 dias antes de encerrar o benefício, eu tenho um prazo para poder requerer a perícia de prorrogação presencial junto ao INSS. Para continuar recebendo. Para continuar recebendo. E aí ele vai ter que passar para outra perícia judicial? Uma outra perícia médica? Tem casos que o INSS está concedendo prorrogação automática, que ele concede aí mais 30 dias, 60 dias de forma automática. Mas a maioria dos casos ele agenda uma perícia presencial para a pessoa comparecer. Ok. Certo? Ou transformação de espécie. O que é transformar de espécie? Eu saio de um auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez. Eu estou recebendo auxílio-doença, eu acho que eu tenho que estar aposentada por invalidez. Então, eu vou pedir uma perícia de transformação de espécie. Porque é o seguinte, eu tive um caso da minha família que era uma aposentadoria por invalidez. Isso parece conversa de advogado, né? Porque todo mundo que é advogado conta essa história. Está numa festa, alguém... Não, porque eu tenho um amigo, o que a senhora acha, né? Mas eu lembro disso que aconteceu. E essa pessoa tinha um direito de aposentadoria por invalidez. E eu lembro que eu estava conversando com o advogado na época e falei para ele, vou entrar então no meu INSS e pedir aposentadoria por invalidez. Ele falou assim, não, mas não pode, não tem isso. Agora tem. Agora tem. Sim, então agora, se você entender que o seu caso é de aposentadoria por invalidez, você vai aí aqui no caso, essa pessoa está... Não. Essa pessoa já está recebendo auxílio-doença. Agora, se ela quer requerer especificamente já direto a aposentadoria por invalidez, é nesse aqui, benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Então, o que é a transformação de espécie, então? Eu estou recebendo auxílio-doença e quero transformar ele em aposentadoria por invalidez. Entendi. Vou transformar da espécie de auxílio-doença para a espécie. A senhora explica muito bem, porque até eu estou entendendo, se até eu entendo, qualquer um vai entender. Aí aqui, essa próxima opção é remarcar a perícia. A pessoa perdeu. Não. Também, mas aqui, essa opção é antes antes da perícia. Então, vamos supor, eu tenho uma perícia amanhã, eu ainda não tenho os documentos. Eu só vou ter consulta depois de amanhã. Então, para eu não ir na perícia sem documento e não conseguir o benefício, eu vou remarcar minha perícia. Eu tenho a opção de fazer essa remarcação uma única vez. Eu só consigo remarcar a perícia uma única vez. Então, se eu remarquei uma vez, eu não consigo remarcar mais. E se eu tiver que remarcar por segunda vez? Aí não tem jeito. Aí você vai ter que pedir o cancelamento do benefício e fazer um novo requerimento. Só que aí você perde a DER, né? Então, remarcar a perícia. E a outra, perícia presencial por não conformação da documentação. Aqui também, na remarcação da perícia, quando é o INSS que não atende a pessoa, se ela...
Quando o INSS não atende a pessoa, se ela comparecer e eles marcarem lá que foi eles que não atenderam, ela consegue remarcar por aqui também. Mas se ela perder, aí não consegue por aqui, só pelo 135. Ok. Aí, desculpa que eu te cortei, né? Mas você, Não, mas foi para... perícia presencial por não conformação da documentação médica. O que é isso? É depois que eu fiz o requerimento de auxílio doença por análise documental, e aí o INSS não conseguiu analisar com os documentos e mandou você marcar uma perícia presencial, para ver se você tem direito ou não àquele benefício. Então, você tem que, depois que o INSS falou, não consigo analisar esse pedido por análise documental, você vem aqui e marca a presencial por não conformação da documentação médica. Entendeu? Entendi. E aí, aqui, aquele que a gente já tinha falado, que é benefício por incapacidade permanente e aposentadoria por invalidez, que vai marcar necessariamente uma perícia presencial. Esse aqui não tem como você fazer o requerimento por análise documental. Mas no nosso caso aqui, ó, eu quebrei a perna, eu quero dar entrada no meu auxílio-doença. Então, eu vou lá no primeiro. Por análise documental, né? Desde que só o período de afastamento não seja superior a 180 dias. Aí eu marco o primeiro. Clico aqui, ele vai te dar essa tela aqui, que é as informações. Serviço para avaliação de incapacidade para o trabalho. Aí você vai, ó, estou ciente que durante a perícia médica será avaliado o benefício devido. Benefício de auxílio-doença ou benefício por incapacidade permanente. Porque, vamos supor, se nessa perícia constatar que a incapacidade é total, o INSS pode te aposentar. Lógico que isso é muito raro. Você vem aqui ciente, aí ele vai te dar esses dados aqui sobre o requerimento de auxílio-doença por análise documental. E eu estou vendo ali que você tem que cumprir umas regras, né? Isso, é que a gente vai ver aqui regra por regra. Então, nesse caso, se você... As regras para você apresentar a documentação, no caso de não ter uma perícia presencial na frente lá do médico. O que tem que ter, doutora? Para análise documental, o documento tem que estar legível. Então, primeiro ponto, eu esqueci de falar isso. Antes de você fazer esse requerimento, começar, você vai tirar foto no seu celular ou vai escanear seu documento de identificação e do seu atestado médico e dos exames que têm relação com a sua doença. No caso, o documento de identificação seria a carteira de motorista, carteira de identidade. Isso, documento com foto. O atestado e o que mais? E se você tiver exames relacionados a essa doença. Exames, certo? Tá. Então, antes disso, já está com isso tudo tirado foto no seu celular. Então, essa foto tem que estar legível. Então, vamos supor, se a foto ali tá borrada, tá tremida, o INSS não vai aceitar aquele documento. Então, imagina que você tem que tirar a foto, que vai ter um momento aí que eu vou ter que mandar essa foto esses documentos para o INSS. Então, para análise do documento médico, ele deverá estar legível e sem rasura. Ou seja, se o documento tiver uma rasurinha, sei lá, o médico escreveu uma palavra errada. Se ele tiver uma rasura, ele já não serve. Eu vou fazer uma pergunta. Eu dei aula há muito tempo, eu sempre falava que não existe pergunta cretina ou burra, mas existe. E essa eu acho que é uma delas, mas vamos lá, vou fazer. Essa legível não tem nada a ver com a letra do médico, tem? Porque tem uns médicos que tem uma letra que não dá para você ler. Pode ser, se o INSS não entendeu o que está escrito, aí já é critério. Não tem como eu responder isso, porque isso é muito critério do médico. Mas se não der para ler o atestado... Então, se for uma letra de médico mesmo, aquela legítima, aquela que a gente só consegue entender o ponto final. Mas provavelmente o perito que é médico, ele também consegue entender. Não, eu duvido. Vou falar uma coisa pra você. Minha letra é horrível. Tem dia que eu não entendo minha letra. Então, assim, é importante, né? O atestado tá bonitinho, dá pra entender o que tá escrito ali, né, gente? Aí, então, tem que ter... O que tem que ter lá, né? Então, vamos lá. Então, tem que ter a identificação do requerente, ou seja, a identificação da pessoa que tá pedindo, a data da emissão, então o atestado ele tem que ser datado. Então, vamos supor, o médico esqueceu de pôr a data. Então, não posso pedir por aqui, vou ter que pedir a presencial. O período estimado de repouso necessário, que é o que eu estava falando. 30 dias, 180 dias, né? O período que o médico entende que você tem que ficar afastado. Esse médico, ele tem que colocar, ele tem que assinar, carimbar, e esse carimbo tem que ter o CRM, que é ou o CRO, que é o RMS, que é o número de identificação do profissional. Deixa eu perguntar outra coisa para a senhora. Ali eu acho que CRM é médico, CRO deve ser dentista, e cabe também atestado psicólogo, fisioterapeuta? Geralmente a gente usa mais para complementar.
Não para poder... Ser o documento principal para dar o auxílio-doença, não é isso? E ali embaixo, doutora, tá lá, informe sobre a doença ou CID. Isso, tem que constar informações sobre a doença ou CID. Tem Ali, que ter nome... ali não é ou. É ou. Mas eu já de vi... preferência, eu prefiro que tenha o CID. Mas eu já vi casos no INSS, pessoas que a gente entrevista aqui, vai ver no dia a dia, que o INSS negou porque tinha o nome da doença, mas não tinha o CID. Então é ilegal? Mas é mais fácil você fazer um negócio, pedir pro médico colocar o CID para não... Porque a sua intenção é ter o benefício. E o que é o CID, para o pessoal entender? É o Código Internacional de Doenças. É o número que está lá que fala qual que é a doença que a pessoa tem. Né? Então, vamos supor, F31, esquizofrenia, tal. Exemplo, então, se estiver lá, aí o médico vai escrever lá, esquizofrenia, CID, F31. Ou somente pôr o CID. Ou só botar o CID. Certo. Então, esses documentos devem ser... Atenção, os documentos devem ser anexados, né? Todos os documentos médicos relacionados a esse período de afastamento, que é o que eu estava falando. Os exames, se tu estiver tomando remédio também pode colocar as receitas, mas o documento principal é o atestado. E lá também está falando, o período máximo de afastamento permitido é 180 dias, não é? Você pode botar ali a seta, só para o pessoal de casa assistir. O período máximo de afastamento é 180 dias. Não permite recurso. Então nesse caso não tem recurso? Não, se o INSS não aceitar, o que ele tem que fazer? Entrar de novo. Não, ele tem que agendar aquela perícia presencial que a gente falou lá em cima. Ele tem que agendar aquela perícia de... O INSS não aceitou. Isso, vamos achar aqui. Perícia presencial por não conformação da documentação médica. Entendi. Entendeu? Se o INSS negou, mas não é o caso. Né? Então aqui estão as informações. Então, ele não permite recurso. Então, se for negado, ele tem que agendar aquela perícia presencial. Não permite restabelecimento do benefício anterior. O que é isso? Que às vezes acontece. Eu recebi um benefício por um tempo. Eu vou lá, faço a perícia presencial. O médico vê... Eu faço um novo requerimento de auxílio-doença. E aí, na perícia presencial, o médico vê que eu continuo doente com a mesma doença desde aquele outro atestado. O INSS não concede esse benefício aqui que eu pedi de novo. Ele restabelece o benefício anterior. Então, é isso que ele está falando. Então, ele vai pegar lá todo o período que você ficou afastado. Na análise documental, ele não permite isso. Ela é mais seca. Ela é realmente para poder... Emergencial. Né? Emergencial mesmo. Não cabe prorrogação. Ou seja, foi concedido ali... Eu tinha um atestado de 180 dias. O INSS só me deu 30. Eu não posso pedir a prorrogação desse benefício. Eu tenho que fazer um novo requerimento. Entendeu? Caso a incapacidade permaneça, você poderá pedir novamente esse benefício por análise documental no prazo de 15 dias após a última análise realizada. Não é o dia que eu requeri, tá, gente? É o dia que o INSS concluiu, o dia que o INSS me deu a resposta. Então, desse período, 15 dias após, eu posso fazer um novo requerimento de análise documental. Isso aí que eu não entendo, porque é o seguinte, em cima ele fala que não cabe prorrogação, lá embaixo ele fala que cabe benefício... você pode pedir novamente o benefício. Isso, mas é porque é um novo requerimento. Tá. Vai gerar um novo número de benefício, um novo requerimento no sistema do INSS, tudo novo requerimento. Entendi. Além disso, a análise documental, né, não pode ser feita no caso de acidente de trabalho. Nem acidente de percurso, né? Acidente de trabalho por direito trabalhista é a mesma coisa que acidente de trabalho por direito previdenciário? Sim. É a mesma coisa? É um acidente que é relacionado ao trabalho. Pois é, mas, por exemplo, se eu estou trabalhando lá em casa e perco um dedo e perco a capacidade de ser um Mas você está trabalhando em casa, não é um acidente de trabalho. Então, isso não é um acidente de trabalho? Não é caracterizado como acidente de trabalho? Não. Porque ele não afeta a minha capacidade laborativa? Acidente de trabalho é quando a pessoa é segurado empregado. Vamos lá, pro INSS, o que serve? Porque você é autônomo, sofreu um acidente de trabalho, mas... Para o INSS isso é irrelevante, porque você é autônomo. Então, se você é empregado, você sofre um acidente de trabalho, você não pode... Foi emitido o CAT, né? A empresa tem que ter emitido a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. A empresa tem a obrigação de emitir a CAT, a empresa não pode se excusar, se eximir de emitir a CAT para todo e qualquer acidente. CAT, né? É aquele documento que confirma... Comunicado de Acidente de Trabalho. E se a empresa... Tem empresa que se recusa, ela é obrigada, é por lei, mas ela não dá. E aí? O trabalhador já tem a opção de procurar o sindicato para tentar fazer essa emissão pelo sindicato,
ou no dia da perícia, só que aí também é uma perícia presencial. Na perícia por análise documental, ele não pode fazer isso. Mas no dia da perícia, se o médico tiver elementos que comprovem que se trata de um acidente de trabalho, ele muda a espécie de auxílio-doença normal para auxílio-doença acidentário. Vamos usar o se, né? Tem um amigo meu que fala assim, se minha avó fosse virgem, eu não teria nascido, né? Mas vamos usar o se. Mas eu já vi várias vezes, né? Mas se o INSS, se a empresa não dá o CAT e o sindicato não dá o CAT, e aí? Como é que fica a situação do Aí, se a trabalhador? pessoa tiver elementos que comprovem efetivamente por exemplo, era um acidente de percurso, o bombeiro me pegou, a ambulância Acidente de do percurso é bombeiro. o acidente que a pessoa está indo para o trabalho. Isso, sofreu um acidente de percurso, o bombeiro me pegou. E aí, ali o bombeiro às vezes coloca na ocorrência, acidente de percurso, ou estava se deslocando para o trabalho, isso é uma prova. Ou às vezes na ficha de atendimento ali do hospital, quando você chega, eles colocam acidente de trabalho. Mas isso aí na via administrativa. Lógico que a pessoa tem a opção de entrar com uma ação trabalhista, mas aí já não é da INSS, pedindo o reconhecimento do acidente de trabalho. a senhora também faz ação trabalhista? As duas áreas são muito próximas. E é o direito social, então a gente trabalha com essas direito duas social áreas. também. Sim. Ok. Aí, por exemplo, a gente perdeu tempo aqui só para explicar para o pessoal tudo isso que está escrito aí. Mas normalmente a pessoa já iria ali, apertar e avançar. Avançar. Aí ele vai te dar esse formulário aqui para fazer o preenchimento. E aí são várias coisas que a pessoa tem que preencher aqui, né? Então, aqui primeiro, vai ter aqui os seus dados certinho, né? Seu nome, seu CPF. Aqui a pessoa vai inserir o número de celular dela. É legal inserir o número de celular, por quê? Porque quando tiver alguma movimentação no processo, eles vão mandar um SMS para o seu celular. E também é legal inserir o e-mail pelo mesmo sentido. Que quando tiver uma movimentação, você vai receber um e-mail ali. Aí ele vai te perguntar se você aceita acompanhar o requerimento pelo meu INSS ou pelo 135. É bom marcar que sim, que aí eles vão te mandar essa documentação. Além disso, ele vai te perguntar se foi acidente de trabalho. Tem que ser não, senão não vai para a perícia documental. Ok. Aí ele vai continuar aqui. Foi acidente de trabalho, marquei não, né? Aí ele vai te dar esses avisos aqui sobre o que a gente já conversou lá atrás. E aqui ele vai te perguntar a data da emissão do documento médico. É que é a data que o médico emitiu o atestado. Então, fictamente, 1/10/23. Documento médico a ser analisado. Aí aqui é tipo para ter mais uma segurança que realmente você está anexando o documento de acordo com o que a lei está falando. O atestado, ele tem o início do repouso, né? Que é o dia do... Ele tem que ter o início do repouso. Sim, que é o dia da emissão. Clica aqui em... Aí você vai rolar essa telinha aqui mais para baixo. Ele vai continuar aqui no formulário. O documento médico analisado informa o início do repouso? Sim. Aí aqui ele vai te pedir para selecionar a categoria de trabalhador. Se você é empregado, se você é empregado doméstico, se você é segurado especial, ou seja, quem trabalha na roça em regime de economia familiar, se você é desempregado, se você é contribuinte facultativo. Facultativo é aquele que não trabalha, ele só vai contribuir se ele quiser. Estudante, tipo estudante, dona de casa. Isso. E o contribuinte individual? É o autônomo. Ah, tá. Né? E o desempregado é quem já teve recolhimentos. Trabalhador, e aí tá no o que é o de trabalhador avulso, doutora? É o trabalhador que ele geralmente tem... existe muito em portos. Tipo chapa. Isso, que ele tem tipo um sindicato que pega o serviço e redistribui esse serviço. Eu já vi isso, tipo assim, ele trabalha por conta própria, mas quem vai passando o trabalho, por exemplo, qual que é o navio que ele entra, quantas saca, é o sindicato. Isso. Então esse aí é o trabalhador avulso. Isso. Aí no caso o pescador também entra como o quê? Como segurado especial? O pescador? Pescador? Pescador artesanal? É, o pescador artesanal? Sim, segurado especial. Tá. Então vamos aqui, seleciona a opção, né? No caso aqui, se eu selecionar a opção de empregado, aí eu vou ter que preencher esses 3 dados aqui. Se eu selecionar a opção de contribuinte individual, desempregado, ele não vai pedir esses dados. Mas no caso, caso eu tenha carteira assinada, eu seja empregado ou empregado doméstico, eu vou ter que preencher esses dados aqui, que é o DUT, que é o DUT? Data do último dia trabalhado. O último dia que ele... que ele compareceu ao trabalho. Compareceu ao trabalho. Isso. O CNPJ do empregador ou
O SEI, que é o cadastro de obras, né? Então, não é... É um ou outro, O que é cadastro de obra, doutor? É um cadastro que a empresa faz, né? Ela não tem um CNPJ, ela faz esse cadastro para poder ter aquela obra temporária. Ah, entendi. Entendeu? Por exemplo, eu estou construindo uma casa, eu não tenho CNPJ, eu vou criar um Isso. cadastro temporário. Isso, aí é o SEI ou o CNO, vai estar lá na sua carteira. Ok. Ou vai estar esse CNPJ, ou vai estar o SEI ou o CNO. Desço mais um pouquinho. Desculpa. Isso. Aí vai estar lá na sua carteira o SEI ou o CNO, ou o CNPJ do empregador. Você vai continuar rolando a barra aqui. E aí você vai... Aqui eu marquei só a opção, só para a título de exemplo, se a pessoa fosse contribuinte individual. Tá vendo aqui que ele já te passa aqui pra tela, não pergunta mais nada? Uhum. Entendeu? Porque isso aqui é somente para trabalhador empregado. Entendeu? Então vamos supor, se eu for contribuinte individual, Autônomo eu não vou ele fazer não vai me isso. pedir, ele já vai me dar, vai dar aqui pra parte de anexar os documentos que eu tinha falado pra pessoa já deixar organizado, digitalizado. Então aqui você vai clicar aqui. Você tá no celular, você vai apertar aí. Clicar aqui em mais. Ele vai mandar você lá para... Aí ele vai abrir essa abazinha, vamos dizer assim, e você vai clicar aqui em anexar. Quando você clicar em anexar, ele vai lá pro que está anexado no seu, no caso aqui no meu computador ou no seu celular. Então aqui eu vou pegar o documento, abrir e ele vai estar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele foi anexado. Ele veio aqui pra cá. Aí eu vou clicar aqui em enviar. Aí você vai pegar o outro e vai fazer a mesma coisa, aqui, isso foi o documento de identificação. E lá já apareceu lá embaixo falando que tem um documento que ele entrou lá. aqui. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento com os documentos médicos. Vou clicar, ele vai vir aqui, eu vou anexar, vou enviar e ele vai aparecer aqui embaixo. Quando eu tiver anexado todos os documentos, eu vou clicar em avançar. Aí ele vai te pedir para escolher a agência responsável. De qualquer forma, ele te pede. Então, você vai jogar o CEP da sua localidade e colocar continuar. Então, onde está aquela seta vermelha em cima é o CEP. O CEP. E aí ele vai te mandar para o INSS mais próximo da sua casa. Clicou continuar. Aqui, o mais próximo é a Aparecida de Goiânia, daquele CEP ali. Então, eu vou selecionar a agência que eu quero. Aqui, no caso, eu quero a de Aparecida, mas pode ser Senador Canedo, Anápolis, Goianira. E tem outras aqui para baixo também. No caso, eu vou selecionar a de Aparecida. Você e vai apertar. Isso. É a que tá coloridinha, tá vendo? A que tá selecionada é a colorida. Avançar. Aí aqui, ele te pede para escolher a instituição bancária que você vai receber caso o benefício seja concedido. Isso já é o INSS que já te informa. Isso, ele tá te pedindo. Então, eu vou escolher o município que eu quero receber. Na verdade, o município não. Ele já vai me dar o município porque eu escolhi. Aparecida de Goiânia. E aqui ele vai me dar... As agências. As agências que eu tenho interesse. Não precisa ser a agência que eu tenho conta. Não. Pode porque, de qualquer forma, o INSS ele vai criar uma conta para te pagar esse benefício. Tá. Entendi. Aí aqui eu vou escolher a agência. Ele vai me dar o endereço aqui da agência. Mesmo se eu não tiver conta, ele vai me dar uma agência. Isso. Vou escolher a agência. Vou clicar aqui, ó. Vou escolher aqui, escolher aqui. Aqui é o banco, tipo Itaú, Caixa, sei lá. E aqui é o endereço desse banco. Quais... Vamos supor, eu tenho um aqui nesse bairro, outro no outro bairro, entendeu? Então, eu vou selecionar. E aí, eu vou... Quando eu selecionar, ele já vai vir para essa página aqui, ó. Ele já vai vir aqui com os seus dados para você confirmar. Ele já tá falando a agência, que é isso, aí, setor... Aí, ele vai... Isso, aqui já vai ser seus dados, né? Os dados do cliente, da pessoa, o nome completo, o número do protocolo, a data da solicitação, o nome da pessoa, o CPF, tudo certinho, o e-mail, o telefone que ela cadastrou. As perguntas que você respondeu, ele vai estar aqui também. Você confirma se está respondido certinho, porque às vezes quando a gente vai preencher, se a gente, sem perceber, a gente muda às vezes o que está respondido lá. E aí, gerar comprovante. Pronto. Ele vai baixar aqui, né? Vai gerar o comprovante, ele vai baixar aqui nos downloads. E aí ele vai te dar esse PDF aqui, que vai ter o comprovante de protocolo, vai ter o benefício que você requereu, os dados da pessoa. O dia que você tem que apresentar, e a hora? A hora eu acho que fica aqui em cima, ó. Aqui tá. Junto. Aqui, ó, 15/9. Tá. E aí vai ter aqui a data de entrada, o protocolo do requerimento, é o número que vem aqui. E doutora,